Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Desta vez o tema será a decisão da FOMC, onde portanto, esta semana será então marcada por várias intervenções dos bancos centrais, nomeadamente o Comitê da Reserva Federal Norte-Americana, que mais uma vez está aqui no foco das atenções. Vamos dividir aqui a apresentação em três partes, portanto vamos aqui olhar em primeiro lugar para a conjuntura macroeconómica, depois vamos olhar então para o que podemos esperar da decisão da FOMC e também da trajetória dos juros até então, e numa parte final vamos olhar para as earnings e também, uh, em jeito de conclusão, olhar para o calendário económico. Ora, sem mais demoras, avançando, portanto, a atualização do cenário macroeconómico. Ora, os últimos dados sobre o PIB nos Estados Unidos acabaram por surpreender. A economia norte-americana no último trimestre cresceu bem acima daquilo que se esperava. E acabou por, mais uma vez, mostrar que o cenário de recessão, pelo menos para este ano, é praticamente descabido. No entanto, isto também se deve, em grande parte, pelas alterações a nível dos inventários e despesas públicas, pois se nós tirássemos aqui esta componente, íamos ver que o crescimento da economia americana estava muito em linha com o último trimestre. Portanto, ainda assim, não devemos olhar só para os dados como um todo, e se desmancharmos algumas componentes que são utilizadas para a construção do PIB, vemos de facto que esta parte aqui nas despesas públicas tem um impacto grande nos últimos dados. Ainda assim, portanto, são dados positivos, apesar de tudo, e são dados que afastam aquilo que não queremos que aconteça, que é então a recessão nos Estados Unidos. Ora, quando olhamos para os indicadores para os PMIs, vemos claramente que os índices têm estado numa tendência decrescente, vemos alguma recuperação no setor da indústria, o que não é mal todo, uma vez que a indústria tem sido o setor mais penalizado nesta primeira fase de políticas mais restritivas, e ao mesmo tempo que vemos a indústria a recuperar, vemos os serviços a cair. O que, mais uma vez, é bom, porque já vimos também que as pressões sobre os preços têm estado muito sobre os serviços e o imobiliário, e havendo aqui o setor industrial a recuperar, ao mesmo tempo que os serviços diminuem, reforça mais uma vez o cenário de soft landing. Quando olhamos para os PMIs, agora para economias específicas, vemos claramente que na zona euro, a zona euro é a mais afetada no caso da indústria, portanto, e aqui não temos o caso alemão, mas o caso alemão pesa bastante aqui na média da zona euro. Seguido também do Reino Unido, e vejam onde é que está os Estados Unidos, portanto, bem acima em comparação com as outras economias desenvolvidas. Portanto, os Estados Unidos está de facto aqui numa situação não não muito não muito grave em comparação com outras economias, e quando temos em consideração o facto dos Estados Unidos já terem começado a subir os juros há muito mais tempo do que todas as outras economias, faz-nos levar a crer, mais uma vez, que o cenário de soft landing pode ser algo de facto possível. Ainda assim, há aqui alguns dados que merecem alguma atenção. Ora, quando olhamos para o PCE, divulgado recentemente, vemos que os dados saíram em linha com aquilo que se esperava. Vemos que o CPI tem vindo a recuperar um bocadito, devido também ao efeito da subida dos preços dos combustíveis, de energia, sobretudo. Ainda assim, vemos mais uma vez que a trajetória sobre a inflação é claramente decrescente, e aqui os PMIs mostram também que deverá ser assim, uma vez que a atividade económica está a abrandar. Ora, olhando para todos estes indicadores, onde vemos que a economia está a abrandar ou continua a abrandar, vemos que a inflação também continua na trajetória descendente, e vemos que os setores mais resistentes às pressões sobre os preços, como é o caso dos serviços, também já começam a dar sinais de abrandamento. O que é que podemos esperar sobre a decisão desta quarta-feira? Ora, não se espera novas subidas dos juros. Na verdade, as expectativas sobre novos aumentos dos juros neste momento não existem, portanto, são muito diminutas. A reunião de novembro espera-se então que a Reserva Federal anuncia uma manutenção das atuais taxas de juros. Espera-se também que esta manutenção seja um pouco mais prolongada do que aquilo que se estava à espera inicialmente. Ainda assim, são dados positivos na medida em que não se espera mais aumentos dos juros.
No entanto, continuamos a não ter um comunicado oficial do lado da Fed e que seria importante aqui também para acalmar um pouco os mercados em termos de preocupações. Apesar de não se esperar novos aumentos dos juros, vemos que ao mesmo tempo temos as yields a subirem muito e a ultrapassar os máximos dos últimos, últimos 16 anos e leva-nos aqui a crer que ainda existe de facto algum risco e o risco até poderá aumentar devido aqui às flutuações que nós estamos a ver no lado das yields. Portanto, acaba de ser uma red flag e algo que até seria importante observarmos aqui Powell a comunicar o fim da subida dos juros, ou pelo menos a dar sinais muito próximos disso, como fez o Lagarde na última reunião, na penúltima reunião, e poderia também fazer com que o mercado secundário de dívida, portanto as yields das obrigações, pudessem calmar um pouco. Vamos aqui olhar para a posição dos principais membros da Fed, portanto, todos eles aqui com um papel importante em termos de presidentes, reservas federais de vários estados. Reparamos que as recentes declarações têm sido principalmente dovish e têm abrandado aqui o cenário de baixa. Ainda assim temos vários membros com uma posição hawkish, embora já não tão hawkish como estavam no passado. Portanto, neste momento já praticamente nenhum dos membros da Fed fala em continuar a aumentar os juros. Fala sim de facto de os juros permanecerem elevados durante mais tempo e o início da redução dos juros também poder ser adiado, mas ainda assim já não se fala de novos aumentos dos juros, o que acaba por ser um sinal francamente positivo e que pode criar também aqui algum aumento aos mercados. Entrando na temporada das earnings, e estamos a entrar numa fase em que os próximos trimestres serão importantes. Isto porquê? Porque quando olhamos para os taxas de juros há um ano, vemos que as taxas de juros ainda estavam bastante baixas. E, portanto, os próximos trimestres, que vão dar início ao próximo ano, deverão aqui já refletir um maior impacto sobre as empresas, os agentes económicos, as empresas e as famílias. No caso da Amazon, portanto, os resultados trimestrais foram melhores do que o esperado, as ações reagiram de forma positiva, portanto, acabaram por subir 5% após o comunicado, após o fecho do mercado. As receitas provenientes das clouds foram ligeiramente mais fracas do que se esperava, ainda assim, é algo que é importante aqui de observarmos depois nos slides a seguir. Quando olhamos para o rácio price to earnings, vemos que o mercado ainda está com ainda vemos aqui claramente muito interesse pela empresa e olhando também para as expectativas de price to earnings forward, vemos também que temos aqui algumas métricas bastante elevadas. Em termos de retorno year to date, a Amazon tem tido aqui um desempenho bastante positivo, portanto a subir mais de 40%, Alphabet a subir também próximo de 40%, só que os resultados da empresa acabaram por decepcionar os investidores. Embora as receitas tenham sido superiores às esperadas, as receitas provenientes no segmento das clouds ficaram abaixo daquilo que se esperava. No caso do price to earnings no rácio é muito inferior ao caso da Amazon. Ainda assim, a empresa continua com um nível de liquidez muito elevado. Comparamos aqui o current ratio da Amazon com a Google, vemos que Google, sim, vemos que aqui que a Alphabet tem muita liquidez e que de facto cria aqui, nesta altura em que a incerteza deverá aumentar, cria aqui alguma tranquilidade aos mercados. No caso da Microsoft, tanto os resultados foram melhores do que o esperado, as ações reagiram em alta. No segmento das clouds também houve aqui surpresas, mas neste caso, ao contrário da Amazon e da Alphabet, as surpresas foram positivas. Current ratio também em níveis interessantes, muito acima da Amazon, por exemplo. E year to date vemos que as ações da empresa estão a subir também bastante. Já o price to earnings, aqui com métricas bastante atrativas. Quando olhamos para as revenues provenientes das clouds, vemos que a tendência é claramente é claramente crescente. Ainda assim, começamos a ver alguns abrandamentos em termos de evolução trimestral, o que acaba por ser perfeitamente natural, dado que as condições no mercado estão a começar a deteriorar-se e espera-se que possa aqui haver
de certo modo, alguma estagnação na evolução. Já quando olhamos para a Revenue Growth, vemos que ambas estão aqui com problemas, exceto a Microsoft, que acaba por contrariar um pouco a tendência descendente que tem vindo a ser marcada ao longo dos últimos trimestres, mas ainda assim o crescimento das receitas tem estado claramente em queda livre. Esta semana será então uma semana importante. Vamos ter várias intervenções de bancos centrais. Um deles será o Banco de o Banco a Reserva Federal Americana. Teremos também o Banco de Inglaterra. Vamos aqui ter os dados sobre o emprego nos Estados Unidos. Vamos ter também alguns dados sobre a economia chinesa. Já tivemos hoje dados dos PMIs, mas voltamos a ter. Aliás, voltamos aqui a ter depois mais dados dos PMIs, mas na Europa. Vamos ter os dados semanais que costumam acompanhar e vamos ter dados então do emprego, como eu estava a dizer, e onde serão ao mesmo tempo conhecidos os dados sobre os ISM no setor dos serviços. Portanto, será uma semana importante não só em termos de decisões dos bancos centrais, mas também de calendário macroeconómico e, portanto, espera-se que as equities, mercado cambial e até mesmo o mercado das matérias-primas se torne bastante volátil. Portanto, deverá ser uma semana interessante. Amanhã, quarta-feira, teremos um webinar especial. Eu conto com a vossa presença, apesar de ser feriado apesar de ser feriado em Portugal. Nós vamos fazer a cobertura habitual da reunião da FOMC. Desta vez uma hora mais cedo, como mudou a hora. Portanto, vai ser às 6 em vez de ser às 7. Portanto, contamos com a vossa presença e do meu lado é tudo. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.